Você sabia que as palavras que você diz podem mudar a sua vida para sempre? Muitas vezes, sem perceber, nós liberamos poderosas forças através daquilo que falamos. Jesus nos alertou sobre isso e hoje você vai entender como o que você diz pode afetar seu futuro de maneira surpreendente. Fique comigo até o final deste vídeo, porque o que você vai descobrir agora pode transformar completamente a forma como você se comunica e até mesmo a sua vida. Quando Jesus falava sobre o poder das palavras, ele estava nos ensinando um dos maiores segredos do reino de Deus. As palavras têm poder e o que você diz pode abrir portas de bênçãos ou criar barreiras que impedem sua vitória. É um conceito simples, mas profundo, que Jesus explicou com clareza durante suas pregações. A Bíblia nos ensina em muitos versículos sobre a importância de como usamos nossa língua. Em Mateus 12:34, Jesus nos diz: "A boca fala do que está cheio o coração." Esse versículo é uma chave para entendermos o impacto das nossas palavras. O que você diz é um reflexo direto do que há dentro de você. Se o seu coração está cheio de fé, as palavras que saem de sua boca serão de vida, paz e esperança. Mas, se o seu coração está cheio de medo, raiva ou amargura, as palavras que você libera podem ferir, destruir e afastar as bênçãos de Deus. Mas o que significa viver a vida com sabedoria ao falar? Jesus não só falou sobre o poder das palavras, mas também nos deu um exemplo claro de como usar nossa linguagem para alinhar nossa vida com o propósito de Deus. Quando ele curava, libertava e fazia milagres, ele sempre usava palavras de autoridade, fé e poder. Ele sabia que, ao falar, ele estava liberando o poder do Pai para agir no mundo natural e espiritual. Em Marcos 11:23, ele disse: "Eu lhes digo que se alguém disser a esta montanha, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que o que diz acontecerá, assim será com ele." Essas palavras são incrivelmente poderosas. Jesus estava nos ensinando que a fé, quando falada com autoridade, pode mover montanhas. Se você crer e falar, você verá o que diz se manifestar na sua vida. Mas por que é tão importante cuidar do que dizemos? A razão está nas consequências que nossas palavras podem ter, tanto para o bem quanto para o mal. Em Tiago 3:5-6, a Bíblia nos adverte sobre o poder destrutivo da língua. Assim também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflamando o curso da natureza, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Essas palavras são um aviso direto sobre o impacto que nossas palavras podem ter, não apenas sobre nós mesmos, mas sobre todos ao nosso redor. A língua, quando usada de forma imprudente, pode causar grandes danos. Ela pode destruir relacionamentos, espalhar mentiras, gerar divisões e até nos afastar de Deus. Mas a língua também pode ser usada para abençoar, edificar e trazer vida. Jesus nos chamou para sermos cuidadosos com o que falamos, porque nossas palavras têm o poder de abençoar ou amaldiçoar. Você já parou para refletir sobre o que tem dito? Quantas vezes você tem falado palavras de fé, palavras que edificam, ou palavras de maldição, palavras que limitam e te afastam das bênçãos? Se você deseja viver uma vida transformada, você precisa começar a alinhar suas palavras com o que Deus diz a seu respeito. Deus fala sobre você com palavras de amor, promessa e poder. Você precisa começar a falar sobre sua vida com a mesma fé e confiança que Ele tem em você. O que Jesus ensinou sobre as palavras é mais do que um simples conselho de etiqueta ou comportamento. Ele nos ensinou que as palavras são uma ferramenta poderosa de transformação. Elas podem mudar nossa realidade, nossas circunstâncias e até mesmo o curso da nossa vida. Falar com fé, falar com confiança, falar com a palavra de Deus pode abrir portas que você jamais imaginou serem possíveis.
As palavras que usamos não são apenas um reflexo de nossa fé, mas também uma manifestação do nosso estado espiritual. Quando Jesus falava sobre o poder da língua, ele não estava apenas falando sobre uma questão de comportamento social, mas sobre uma questão profundamente espiritual. A forma como falamos revela a profundidade do nosso relacionamento com Deus e afeta diretamente o nosso crescimento espiritual. Em Provérbios 18:21, encontramos um versículo poderoso que resume perfeitamente o impacto das nossas palavras. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a usa, come do seu fruto. Aqui, somos desafiados a entender que as palavras não são neutras. Elas têm o poder de gerar vida ou morte, bênçãos ou maldições. E essa escolha está em nossas mãos. Cada vez que abrimos a boca, estamos fazendo uma escolha: abençoar ou amaldiçoar, edificar ou destruir. O que você tem escolhido? Suas palavras estão trazendo vida ou morte à sua vida e à vida das pessoas ao seu redor. Jesus nos ensinou que as palavras podem criar realidades espirituais. Quando você declara algo com fé, você está liberando uma realidade espiritual que se manifesta no mundo físico. Por exemplo, quando você diz, "Eu sou mais que vencedor em Cristo", você não está apenas afirmando uma frase positiva. Você está declarando a verdade da palavra de Deus sobre a sua vida. E essa verdade começa a se materializar em sua realidade. Mas o que acontece quando falamos palavras negativas, destrutivas ou de dúvida? O impacto espiritual disso é real e pode trazer consequências graves. Quando você fala palavras de medo, insegurança ou raiva, você está permitindo que forças negativas entrem na sua vida. Satanás usa essas palavras para criar discórdia, gerar confusão e afastar você das bênçãos de Deus. Em João 10:10, Jesus nos diz: "O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." O inimigo usa palavras negativas como ferramentas para roubar a sua paz, matar sua alegria e destruir seus sonhos. E ele faz isso com a ajuda de suas próprias palavras. Isso não significa que devemos negar a realidade, mas sim que devemos escolher cuidadosamente como reagimos a ela. Se você está enfrentando uma luta, por exemplo, dizer coisas como "Eu nunca vou sair dessa situação" ou "Eu nunca vou conseguir", abre portas para o inimigo. Mas quando você começa a falar palavras de fé como "Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece", Filipenses 4:13, você está se alinhando com os planos de Deus para a sua vida. Agora, quero que você faça um exercício. Pense em algumas das coisas que você tem dito nos últimos dias. Você tem falado palavras de fé ou palavras de dúvida? Tem se permitido ser consumido por palavras de raiva ou frustração? Comece a fazer a mudança agora mesmo. Aqui está o segredo. Você não precisa esperar por uma mudança externa para começar a falar a palavra de Deus sobre a sua vida. Você pode começar a criar uma nova realidade agora, simplesmente mudando o que diz. Você pode mudar o curso da sua vida, um dia de cada vez, simplesmente alinhando suas palavras com o poder de Deus. E como você pode começar? Uma maneira prática de aplicar isso no seu dia a dia é toda vez que você for falar sobre algo, parar por um momento e se perguntar: isso está alinhado com a palavra de Deus? Se a resposta for não, mude o que você vai dizer. Declare a palavra de Deus sobre sua vida. Fale bênçãos. Fale promessas, fale o que está de acordo com o plano de Deus para você. Ao fazer isso, você estará criando um ambiente espiritual que permitirá que as bênçãos fluam para a sua vida. Então, como está a sua boca? Está liberando vida ou morte? Está em sintonia com o que Deus quer para você ou está criando um caminho de destruição? O poder está em suas mãos e você pode mudar tudo agora.
Se você começar a falar de acordo com a palavra de Deus, vai começar a ver resultados extraordinários na sua vida. Se você está gostando desse vídeo e percebendo a importância de suas palavras, não se esqueça de curtir, comentar abaixo o que achou e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar levando a mensagem de fé e transformação a mais pessoas. E também te mantém sempre atualizado sobre os próximos vídeos que podem mudar a sua vida. Agora que entendemos o impacto espiritual das nossas palavras, precisamos aprender como controlar nossa língua e usar esse poder de maneira eficaz. Em Tiago 3:2-6, a Bíblia nos ensina uma lição valiosa sobre a língua. O versículo diz: todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também conseguimos dirigir todo o seu corpo. Olhem também para os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por ventos fortes, são dirigidos por um pequeno leme onde o piloto quer. Assim também a língua é um pequeno membro, mas se gaba de grandes coisas. Aqui, Tiago nos dá um exemplo poderoso. Assim como um pequeno freio pode controlar um grande cavalo ou um pequeno leme pode controlar um grande navio, a nossa língua, embora pequena, pode controlar toda a nossa vida. A pergunta é: você está permitindo que suas palavras governem sua vida de forma positiva ou negativa? O que está em jogo? Controlar a língua é mais do que evitar palavrões ou mentiras. É sobre falar vida e não morte, falar bênçãos e não maldições, falar fé e não medo. O controle da língua exige disciplina, prática e um coração cheio da palavra de Deus. Quando a Bíblia nos instrui a guardar o nosso coração, ela está nos ensinando a proteger o que permitimos que entre na nossa mente e saia da nossa boca. Tudo começa no coração. Se o seu coração estiver cheio de paz, amor e esperança, suas palavras refletirão isso. Mas se o seu coração estiver cheio de raiva, amargura ou medo, isso será evidente em tudo o que você disser. É aqui que a transformação começa. Em você, dentro de você. Não se trata de mudar de fora para dentro, mas de permitir que o Espírito Santo transforme o seu coração e, como consequência, transforme suas palavras. Mas como fazer isso na prática? Uma maneira simples de controlar a língua é meditar na palavra de Deus. Quando você memoriza e medita nas Escrituras, sua mente e seu coração começam a ser transformados. E ao se encher da palavra de Deus, suas palavras automaticamente começam a refletir o que você tem dentro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12:34. Comece a praticar hoje mesmo. Sempre que for falar sobre algo, faça uma pausa e pergunte: isso está refletindo o que Deus diz sobre isso? Se a resposta for não, mude o que vai dizer. Por exemplo, se você está passando por um momento difícil e seu impulso é dizer, eu não aguento mais, substitua essa declaração por, eu sou mais que vencedor por meio de Cristo. Romanos 8:37. Essa prática vai começar a mudar a sua vida. Comece a usar as palavras de Deus como seu guia e logo você começará a perceber a transformação. Não é sobre ser perfeito, mas sobre fazer escolhas conscientes para falar de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia também nos ensina a usar palavras de afirmação e edificação. Efésios 4:29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Essa passagem é clara. Quando você fala, não deve ser apenas sobre você ou sobre expressar seus sentimentos momentâneos. Suas palavras devem ser voltadas para edificar, para trazer graça e para dar vida aos outros. Você já parou para pensar no impacto que suas palavras podem ter na vida de alguém? Talvez você tenha uma palavra de encorajamento para alguém que está lutando. Talvez você possa dizer,
eu estou orando por você, ou eu sei que você vai superar essa dificuldade. Essas palavras têm o poder de transformar a vida de uma pessoa. Use sua boca para edificar, para curar, para abençoar. Agora, mais uma vez, faça uma reflexão profunda. O que você tem falado a respeito de si mesmo? E o que você tem falado a respeito dos outros? Lembre-se de que suas palavras têm o poder de criar realidades espirituais. Você tem o poder de transformar a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor com as palavras que fala. Agora que entendemos o poder das palavras, é importante saber como manter nossa língua sob controle, e a resposta para isso está na oração. A oração é um poderoso meio de transformação, e ela pode ajudar a colocar nossa língua em linha com a vontade de Deus. Jesus nos ensinou a orar, e uma das coisas mais poderosas que ele nos ensinou sobre a oração é que ela não é apenas um momento de comunicação com Deus, mas também uma ferramenta que pode nos ajudar a transformar nossas atitudes e, mais especificamente, a controlar a nossa língua. Em Mateus 26:41, Jesus nos diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aqui vemos que a oração não é apenas uma forma de pedir a Deus por ajuda, mas também uma maneira de vigiar sobre o que pensamos e falamos. Muitas vezes, a tentação de falar algo negativo ou prejudicial surge de nossos próprios impulsos carnais, que são naturais para a nossa carne. Mas, através da oração, podemos fortalecer o nosso espírito e vencer esses impulsos. Quando oramos, não estamos apenas pedindo que Deus nos ajude, mas estamos permitindo que o Espírito Santo nos guie. A oração traz à tona uma sensibilidade espiritual que nos permite discernir quando estamos prestes a falar algo impróprio ou negativo. Por exemplo, se você tem o hábito de reclamar ou murmurar em situações difíceis, a oração vai te ajudar a mudar sua perspectiva e a começar a falar palavras de fé e esperança. Deus sabe o que está em nosso coração, e é através da oração que pedimos a Ele para purificar nossos pensamentos e sentimentos. Quando oramos sinceramente, Deus começa a transformar nosso interior, e como resultado, nossas palavras também se tornam transformadas. A oração tem o poder de nos purificar, de nos limpar de palavras negativas e de nos ajudar a usar nossa língua para glorificar a Deus. Porém, a oração não é apenas uma prática individual. Jesus também nos ensinou a orar em comunidade, pois a oração comunitária fortalece a fé de todos. Quando você ora com outros, você é encorajado e fortalecido na fé, e também aprende a usar suas palavras para abençoar a vida dos outros. Quando oramos juntos, estamos unidos no poder de Deus, e isso nos ajuda a ser mais vigilantes com o que falamos e como falamos. Em Filipenses 4, 6, 7, a Bíblia nos diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, pela oração e súplicas com ação de graças, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quando oramos, Deus nos dá paz. Essa paz vai além da compreensão humana e nos ajuda a guardar nossas palavras, mesmo quando estamos passando por dificuldades. Quando temos paz interior, somos mais propensos a usar nossas palavras para edificar e não para destruir. Além disso, a oração nos fortalece espiritualmente, tornando-nos mais conscientes da nossa natureza pecaminosa e mais aptos a viver em obediência a Deus. Isso inclui a obediência no uso de nossas palavras. Como você pode aplicar isso no seu dia a dia? Comece o dia orando. Ao acordar, reserve alguns minutos para falar com Deus e pedir para que Ele controle suas palavras ao longo do dia. Diga a Deus que você deseja ser uma bênção através do que você fala e que suas palavras refletem a paz e o amor de Cristo.
Se você cometer um erro durante o dia, ore imediatamente e peça perdão. E peça a Deus para ajudá-lo a usar suas palavras de maneira mais sábia no futuro. Quando oramos com sinceridade, a mudança começa a acontecer de dentro para fora. Agora que entendemos o poder da oração e como ela pode nos ajudar a manter nossa língua sob controle, precisamos falar sobre as consequências de falar sem pensar. Muitos de nós já experimentamos os danos causados por palavras impensadas. Já dissemos algo e logo depois nos arrependemos vendo como nossas palavras feriram alguém ou até mesmo nos prejudicaram. Em Provérbios 18:21, a Bíblia nos lembra que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Isso é um aviso claro. Nossas palavras têm um poder imenso. Podem tanto dar vida quanto trazer destruição. Quando falamos de maneira impulsiva ou sem pensar, podemos ferir os outros ou até nos afastar de Deus. Mas além disso, as palavras impensadas também têm um impacto profundo em nós mesmos. Elas revelam o que está no coração. Em Mateus 12:34, Jesus nos diz: pois a boca fala do que está cheio o coração. Se nossas palavras são negativas, críticas ou prejudiciais, isso é um reflexo de algo dentro de nós que precisa ser curado. Por isso, devemos tomar cuidado, pois quando falamos sem pensar, podemos estar revelando emoções e atitudes que não são de Deus. Além disso, a Bíblia nos ensina que palavras impensadas podem trazer divisão e conflito. Em Tiago 3,16, lemos: onde há inveja e espírito faccioso, aí há confusão e toda obra perversa. Quando falamos sem sabedoria, podemos criar divisões entre amigos, familiares e até na igreja. Podemos causar conflitos que são difíceis de resolver. Por isso, devemos ser diligentes ao falar, ponderando sobre nossas palavras antes de liberá-las. Agora, a boa notícia é que, com a ajuda de Deus, podemos evitar as consequências negativas de falar sem pensar. A Bíblia nos ensina a ser rápidos para ouvir e tardios para falar. Tiago 1,19. Isso significa que, antes de falarmos, devemos refletir sobre nossas palavras e sobre como elas impactarão os outros. Se tomarmos um momento para orar e pedir a Deus sabedoria antes de falarmos, podemos evitar muitos dos danos causados pela fala impensada. Quando estivermos prestes a falar algo negativo, a oração será a chave para nos ajudar a controlar a língua. Pedir a Deus para nos dar autocontrole e sabedoria pode nos impedir de cair na tentação de falar algo que prejudique alguém ou cause divisões. Também é importante buscar a paz e a reconciliação em todas as situações. Se dissermos algo que machuca alguém, devemos pedir perdão imediatamente e buscar restaurar o relacionamento. Além disso, a Bíblia também nos ensina que a palavra de Deus é uma fonte de vida e poder. Quando somos diligentes em meditar nas Escrituras e fazer delas nosso guia, nossas palavras refletem a verdade de Deus. Em Colossenses 4:6, a Bíblia nos diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Isso significa que nossas palavras devem ser cheias de graça e sabedoria, oferecendo bênção e não maldição. Como aplicar isso? Antes de falar em qualquer situação, seja em casa, no trabalho ou na igreja, pergunte a si mesmo: essa palavra vai edificar ou destruir? Vai trazer paz ou divisão? Se não tiver certeza, espere antes de falar. Não tenha pressa. Se necessário, ore a Deus para pedir a sabedoria necessária para se expressar de maneira amorosa e cuidadosa. Lembre-se de que Deus é fiel para nos ajudar a controlar nossa língua e fazer com que nossas palavras reflitam sua bondade e graça.